Queridos irmãos, queridas irmãs, quero nesse instante, com muito gozo, com muita alegria, em minha alma e meu espírito, cumprimentar todos vocês, presente, com a paz do Senhor a todos, inclusive aquele que pessoalmente eu não tive oportunidade. Igualmente, de um modo geral, eu cumprimento desta forma. A paz do Senhor aos irmãos. Desejo também, irmãos, neste momento, que a bênção e a graça, as virtudes do Espírito Santo, do Pai, do Filho, nosso Mestre e amado Jesus, a bênção da Santa Borrosa, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, dos santos, dos anjos, que designados por Deus, já se faz presente em nosso meio. Estendo também meus cumprimentos aos amigos e irmãos internautas, que nos dá neste momento a honra de estarmos juntos, participando, meditando em mais um dia, em mais uma reunião, inclusive nesta manhã. É um domingo abençoado por Deus. Por isso, irmãos, que estamos aqui. E nesse momento, de um modo geral, nós estaremos curvados diante dos céus, para agradecer o Pai pela vida, por tudo de bom, pelas bênçãos e a oportunidade de poder estar em sua casa. Ou seja, nesta reunião, neste momento com os santos. Muito obrigado a todos, desde já antecipo os meus agradecimentos pelo esforço e a dedicação de cada irmão e de cada irmã. Dizer que fizestes muito bem, irmãos, tomar esta decisão em este domingo tão abençoado, feliz, alegre por Deus, e nos dá este direito, este privilégio de poder estar aqui para expressar a Ele, o Criador, todos os teus santos, o reino dos céus, a nossa gratidão por mais esta oportunidade, por estar aqui, irmãos. Então, em nome deles, de todo o poder celestial, eu agradeço profundamente. E sempre assim, irmãos, tem este ânimo, esta alegria de poder vir para as nossas reuniões, inclusive num dia como este, um dia em que nos dá a oportunidade, o Pai, de poder estar em uma comunhão com os seus santos, chegarmos aqui alegres, felizes por mais um dia, por estar de pé, por estar respirando, e por mais esta oportunidade tão gloriosa, o direito e a oportunidade de ser apostólicos de verdade. Também sejam todos muito bem-vindos a esta reunião. Por gentileza, eu convido então os irmãos a ficarem em pé, aqueles que podem, e vamos então orar a Deus, pedir suas bênçãos para todo o nosso trabalho. Curvem sua cabeça, mãos aos céus, oremos. Santíssimo Deus, querido e eterno Pai celestial, Senhor Deus, graças te damos neste momento, Pai Santo, mas que na verdade, não só neste momento, sempre te agradecendo, dando graças ao Senhor, ao teu Espírito, ao teu Filho querido, Jesus bendito. Graças te damos, ó Mestre, ao Senhor por tudo quanto tem feito e faz a vida de cada um de nós, a tua igreja na terra, a igreja apostólica, o tabernáculo dos céus de Deus, do Senhor, entre os homens, nos dando esta tão gloriosa oportunidade de podermos aprender, lapidar o nosso espírito,
para mais um dia, como neste momento que nós estamos curvados diante do Senhor dos céus, do Espírito Santo, da sua mãe, a nossa mãe querida Virgem Maria Santíssima. Ó mãe, nós te amamos profundamente, mãe. Adoramos a Senhora por tudo quanto a Senhora foi nas mãos de Deus, para que o seu Filho, para que Jesus pudesse vir à terra. A Senhora foi no corpo, em espírito e verdade, hoje nos céus, um tesouro precioso nas mãos do Criador. É a razão de nós amarmos, de nós adorar a Senhora profundamente, porque a razão de estarmos aqui neste momento, ao teu tão glorioso ministério de mãe que foi para com o Filho de Deus Altíssimo. Adoramos a Santa Borrosa, o nosso glorioso e venerável Espírito Consolador. Adoramos o Santo Irmão Aldo, e digno são de todo o nosso louvor, de adoração e gratidão. Por quê, irmão Aldo? Porque nós estamos também aqui, razão também é o teu ministério. Ministério de profeta, sucessor do Consolador, e retransmitindo a nós tudo quanto era preciso e necessário, para que pudéssemos chegar ao ponto que chegamos em conhecimento de doutrina e disciplina. Santo Irmão Aldo, peço ao Senhor neste momento, interceda a Deus, ao Espírito Santo e a Jesus Cristo por esta reunião e por todos nós, abençoando, pois, a mesma, do início ao término, e todos os atos da mesma, para que verdadeiramente o reino dos céus seja louvado, honrado e glorificado para todos os séculos dos séculos. Amém. Hino do nosso inário, Igreja Forte, cantaremos. Pois é que eu te
frutos da santidade, da humildade. Como suave orvalho d'alva que repousa frescor sobre a relva, como o desabrochar do lírio branco entre a terra erva do campo, como a pureza da densa neve que cobre as campinas verdejantes. É o bálsamo de suave perfume que envolve em alívio refrescante. Assim é a bênção da Santa Rosa, derramada por suas mãos poderosas. Dá-nos alívio em quantidade, vida, beleza, pureza e santidade. É maior
tesouro que o ouro, mais preciosa do que a prata, mais poderosa do que a força do mar, mais gloriosa do que o sol a raiar. Tira das trevas a ovelha perdida, dá liberdade aos cativos do mal, dá salvação à alma arrependida, dá vida eterna aos filhos do reino celestial.
está em festa, cantando hinos de agradecimento pela igreja do Santo Irmão Aldo, pela dádiva do seu crescimento, participando desta grande festa, Jesus e a Virgem Maria também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar ao querido primar. Irmãos, é com pesar, mas eu tenho que dizer que chegou ao final do trabalho do nosso coral. Muito agradecido, muito feliz por vocês, irmãos, por vocês coristas, músicos, ter se empenhado com muita alegria, com muito gozo, com muito contentamento, para que as reuniões de ontem, de hoje, pudesse ser abrilhantada. Muito obrigado, em nome da Santa Borrosa, em nome do Santo Irmão Aldo,
da Virgem Maria e de todo o poder celestial, pelo esforço de todos vocês, pelo carinho e também, irmãos, por nos transmitir a paz, alegria, porque a mensagem, a melodia, a música, a mensagem nos alegra e alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Este é o motivo, irmãos, de particularmente eu ter um respeito muito grande por vocês, um carinho, até então pelo dom que exerce, o dom da música, o dom do canto, exaltando o poder celestial, exaltando o Criador, nosso Deus, seu Espírito, exaltando Jesus, a Mãe Virgem Maria, nossa querida mãe, a mãe do povo de Deus, a mãe de Deus, Filho, Pai do reino dos céus. Entendeu, irmãos? Porque Jesus, Ele é um Deus. Então, Jesus, Ele é um Deus Filho e o Deus Pai. Diante do que Ele é, diante da perfeição, a semelhança de Deus Pai, Ele também é considerado um Deus. Então, é a mãe de Deus Filho. E ela que gerou aqui nesta terra o Filho de Deus Altíssimo. É mais uma vez, irmãos, mais um dia, nesta manhã sagrada, em que nós vamos meditar e refletir. Porque, saibam, irmãos, hoje nós vivemos, o mundo vive. O mundo, eu me referindo ao ser humano, à raça humana. É justamente por causa dela, foi por causa dela. Assim foi que Deus necessitava. Ele precisava mandar o seu Filho na terra. E com urgência. Para nos resgatar, irmãos, para nos livrar do pecado, do lamaçal do pecado. Para nos ensinar, para falar a verdade, para esclarecer as verdades. Mas como? De que forma? Então, Deus, já com Ele Filho, montou ali o projeto. Como Ele enviaria o seu Filho na terra? Um projeto precioso, um projeto sagrado, com muita perfeição. Um projeto perfeito, irmãos. Ele precisava vir como homem, ele precisava ser apresentado, ele precisava esclarecer a doutrina. Entendeu, irmãos? Acabar com a maldição da lei que existia pelos reis, pelos homens, até então por consequência do pecado. E como fazer isto? Meu filho vai à terra. Chamou ele, o Filho, Jesus, unigênito, primogênito. Jesus assumiu, Jesus aceitou a missão. Neste projeto, esclarecido ali a ele já veio, irmãos, já ciente de como seria o findar-se deste projeto de Deus. Foi muito bem claro. E com toda alegria, com todo gozo, com todo contentamento, e em especial a raça humana. Pai, eu estou aqui para te servir, para o que der e para o que vier. Assim foi, irmãos. E nós temos as provas. Então, irmãos, para isto, tinha aqui na terra um ventre, um corpo, uma vida.
uma vida perfeita, pura. E neste projeto tinha que ser virgem, pura, imaculada. Então, irmãos, existia ali uma família. Esta família tinha esta filha, cujo nome Maria, que até então, diante das profecias, inclusive de Isaías, que profetizou, e entre eles os profetas outros, a vinda do Messias, um Salvador, o Salvador da humanidade. Ela creu, ela ouviu, e enquanto isso ela foi prevalecendo, pura, imaculada, santificada, cheia de fé, cheia de amor. Onde então, irmãos, até que naquele dia chegou o momento em que o pai, chamando o seu anjo, um anjo de muito poder, de muita confiança, tinha que ser de confiança também, porque Deus já tinha tido uma grande surpresa por parte de um deles, que é este que está aí dominando o mundo. E muitos não estão acreditando, muitos estão cegos da situação que está o planeta, a raça humana. Pois bem, irmãos, e diante dos fatos, diante do abrir-se daquele projeto, então, ali foi tudo revelado. Mas, meu Senhor, como que isso se dará? Eu nunca tive contato com homem. E quem sabe ela disse também, não está registrado nas Escrituras, eu ainda sou jovem, eu ainda sou muito jovem, como que se dará isso? Maria, não temas, Maria, porque o que será gerado em ti é obra do Senhor, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti. E aí então, irmãos, realizaria ali o grande, extraordinário milagre. Porque ali existia, já aos olhos do Criador, do nosso Deus, aos olhos do próprio Jesus, do Espírito Santo, aquela a quem seria um vaso precioso. Aquela em que seria ali aquele ventre usado pelo Espírito Santo para gerar o primogênito de Deus. Aí, irmãos, nós vemos com muita perfeição os planos de Deus, o amor de Deus para conosco, o amor de Deus para com o ser humano, para com a raça, para com os senhores, para com as senhoras, para com você, jovem. Mas para isto, irmãos, precisou que ela também se sacrificasse, que ela lutasse. Não foi fácil a vida dela. Não foi fácil a vida da Virgem Maria. Irmãos, é isso que nós precisamos, apostólicos. Bom que seria o mundo entender, buscar sabedoria. Como que isto se deu? Quem é Maria Santíssima? Bom seria que o mundo buscasse, que o mundo aceitasse a ela com mais sabedoria, com mais cautela, com mais respeito, com mais carinho, com mais gratidão. Irmãos, enquanto você jovem, enquanto a senhora, tendo nós todos de um modo geral a vida que temos, se vai ali a um supermercado, tem o seu carro para andar, tem o seu marido para levar, tem o seu
Nem que for uma bicicleta, mas que tem, de a pé você não vai. Nós não vamos. E para que não bastasse, irmãos, aonde às vezes é 3 quarteirões, não, eu vou pegar o meu carro, eu vou de carro, eu vou de moto, ou eu vou de bicicleta, mas de a pé eu não vou. Agora, em saber que esta jovem, diante da perseguição, da calúnia, sabia, irmãos, as escrituras, às vezes, certas coisas não falam. Temos que tomar cuidado também com as escrituras sagradas, com a Bíblia. Embora a igreja apostólica é fundamentada nas escrituras sagradas, mas temos que tomar cuidado para quem não entende. A perseguição dela foi tal que tentaram matar Maria Santíssima, sabiam disso? Tentaram matar ela, sabe por quê? Porque na época, se apanhasse uma mulher adulterando, era condenada à morte. A semelhança do que fizeram com Maria Madalena, que até então ali, diante do mestre, perguntou àqueles homens: quem de um de vocês não tem pecado, seja o primeiro, atira a pedra. Jesus inclinou a cabeça novamente e começou a escrever no chão, riscar-lhe no chão alguma coisa, que ele ficou esperando a atitude daqueles pecadores, daqueles juízes. Porém, ao levantar sua cabeça, não viu mais ninguém, só estava ali ela. Maria, cadê os teus perseguidores? Não estão mais aqui, Senhor. Então, vai, eu também não te condeno, mas não peques mais. Pois bem, aí, irmãos, é um outro assunto, só para completar onde eu quero chegar. Na época, diante dos fatos e diante do grande projeto de Deus, eles não entenderam, eles acharam que Maria Santíssima, por não estar casada, que ela tinha adulterado, pois tentaram apedrejar ela. Foi quando ela teve que ir, por meio de um sonho, São José sair com ela daquele lugar. Irmãos, e após o nascimento do príncipe da vida, José vai para o Egito, sai daqui, porque o rei Herodes quer matar ele, o meu filho. Irmãos, às vezes as jovens podem estar pensando: mas que hora que foi isso? Foi de dia? Foi de um BMW? Foi montada em um jumento. E para que ela não fosse vista por este rei, pelos soldados, eles transcorreram a noite, irmãos. Foi à noite, atravessando aquele deserto, areia, calor. Entendeu, irmãos? Então não foi de um carro. São José puxando ela, e dos maiores tesouros que podia existir naquele momento, se referindo em um corpo humano, estava ali seu precioso tesouro, o príncipe da vida, o Filho de Deus. E com alegria, ouvindo São José, por meio de um sonho, a palavra de Deus, por intermédio dele, o anjo Gabriel, eles foram embora, no transcorrer da noite, para que eles não fossem vistos. Entendeu, irmãs? Então, por isso, que hoje, o que nós temos, o que você, jovem, a senhora, desfruta. E nós, às vezes muitos, temos um costume de
tudo quanto é coisinha reclamar. Reclamar, irmãos. Reclamar da vida, reclamar de uma dor. Mas se esquece quanto sofrimento Maria Santíssima enfrentou. Quanto sofrimento a Santa Vó Rosa enfrentou. De riqueza à pobreza. Hein, irmãs? E às vezes coisas mínimas, irmãos, que se olharmos para trás, olhar para trás, pessoas acamadas numa cadeira de roda, faltando um dos pedaços dos seus membros, de uma perna, de um braço, muitas vezes sem nenhum braço, está feliz, está alegre. Entendeu, irmãos? Eu me deparei com uma situação assim, mas ao contrário do que estou falando. Ao fazer uma visita a uma irmã, em certa escala, fui convidado pelos irmãos, e quando eu me deparei ao adentrar-se, depois da reunião, a casa da irmã ao adentrar-se ao quarto, com os irmãos, eu deparei com a nossa irmã, com uma doença que não gosto de estar usando o nome dela no púlpito, uma doença que todos nós conhecemos, só por Deus. E ela, para uma surpresa, irmãos, ela estava muito feliz. Eu não me contive, porque para mim foi uma surpresa. Cumprimentamos. Minha irmã, que alegria, que felicidade que a senhora está, porque eu sabia o que ela tinha. Eu já tinha sido revelado. Estes ouvidos teve a alegria, a felicidade de ouvir, sabe o quê? Pastor, sabe por que eu estou feliz? Porque a Virgem Maria está comigo e a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Este é o motivo da minha alegria, este é o motivo da minha felicidade. Vamos transcrever mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em janeiro de 2003. Deus nosso Pai, através do seu amor, bondade e justiça, sempre galardoou aqueles que lhe foram fiéis em seu viver nesta terra, que souberam lhe servir com amor, coragem, lealdade e total desprendimento. Mostro-lhes, isso aqui, irmãos, o profeta falando, nesta época, 22 anos atrás, este grande e glorioso e poderoso servo de Deus, o profeta Aldo, nos revelava desta forma. Eu mostro neste boletim a vida preciosa de 3 santos, de grande poder e o galardão que alcançaram por servir o nosso Deus e o seu reino, e que muito tem colaborado comigo e com nossa Igreja Apostólica. Maria Santíssima. Quando o anjo Gabriel, enviado de Deus, para anunciar à Virgem Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus, lhe saudou dizendo: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Com estas palavras, afirmou que ela era enriquecida em alto grau de graças espirituais e que se viu dela em resposta ao anjo. Foi a sua humildade e plena submissão aos desígnios de Deus ao dizer: eis a serva do Senhor, em mim se cumpra conforme a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Quanta grandeza daquela que é a mais humilde e mais sublime das criaturas. Isto nós vemos no belo cântico de Maria Santíssima, conforme foi registrado por São Lucas, numa expressão de amor, gratidão e humildade pela imensa bondade de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, porque olhou para a humildade de sua serva, porque se fez grandes coisas.
A Virgem Maria, pela sua fidelidade ao Pai e sua inteira dedicação a Jesus e a sua luta incansável pelo reino dos céus, teve a glória de ser arrebatada aos céus, de se assentar ao lado do seu amado Filho, de ser coroada rainha dos céus e conservar a beleza de sua juventude, com seus cabelos loiros, olhos azuis e vestes em tom azul celeste muito belo. Com outro grande galardão que recebeu, foi de ajudar, guardar, proteger durante todos estes séculos os que creem em seu Filho Jesus e os que vierem a crer nestes tempos do fim, no Consolador, com amor, lealdade e dedicação. Maria Santíssima teve um papel importante na grande vitória de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor e do Divino Espírito Santíssimo na formação e no cumprimento da promessa do Consolador, da Igreja restaurada, do meu ministério de sucessor do Consolador. Ela sempre guardou a Santa Borrosa e muito cooperou com Jesus no preparo dela, principalmente quando ele a arrebatava em espírito aos céus, a fim de receber as instruções e o preparo para que no futuro viesse a exercer o ministério de Espírito Consolador. Jesus sempre deixava a Santa Borrosa com a Virgem Maria, que cuidava dela com todo carinho e lhe mostrava muitas coisas a respeito dos mistérios do reino dos céus, além de lhe contar fatos importantes da vida dela, Virgem Maria, e do seu amado Filho, quando ambos estiveram aqui na terra, e a levava também na presença dos santos apóstolos. A Virgem Maria também sempre me protegeu e, além de muito me ajudar, muito tem feito por esta Igreja Apostólica e por nosso povo. Tem livrado muitos apostólicos de graves perigos e doenças. É um braço forte para as mães apostólicas, que são fiéis, consagradas e dedicadas. Tem ajudado muitas jovens e sempre procura incutir no coração de todos os bons sentimentos, incentivando-as a terem as virtudes que ela e a Santa Borrosa sempre tiveram e as levaram a serem as grandes vencedoras e um exemplo a ser seguido por todas as mulheres. Ó mães apostólicas, jovens, é justamente isto, irmãs. E de um modo geral, independente do sexo masculino ou feminino, não importa, meu irmão, minha irmã, ela é a nossa mãe espiritual. Ela é a mãe do povo de Deus. Ela é a mãe da raça. Ela é a mãe do ser humano. Ela é digna deste carinho, deste amor, de respeito e de veneração. Porém, jamais, meu irmão, jamais, minha irmã, em nossas orações, Maria Santíssima pode ser esquecida. As crianças, esses jovenzinhos, pede. Quando seu pai, sua mãe for sair para o trabalho, simplesmente isto, criança, você que já sabe falar, você que já entende: mãe, Maria Santíssima, proteja a minha mãe. Só isto, ela vai te ouvir. Você jovem, adolescente, lembra da Virgem Maria, lembra do seu sacrifício, lembra dos seus exemplos, lembra do seu amor, lembra da sua fidelidade, do seu respeito, do seu pudor. Lembra, quando até então se deparar por situações de perseguição, de incentivos que não condiz com a doutrina, de incentivos que não condiz com a disciplina do nosso Deus, seja sim, sim, seja não, não. É sim para Deus, é sim para minha mãe Virgem Maria, é sim para o Santo Irmão Aldo.
e não para as coisas que não te levam aonde o Senhor almeja. Aonde você, jovem, almeja? Aonde que o Senhor, aonde que nós almejamos? Ou porque estamos nesta igreja, ou porque estamos aqui, qual é o nosso objetivo? O que nós estamos almejando, meus irmãos, é a vida eterna. É dar um abraço, é receber um abraço dos céus quando chegarmos lá. Como nós acabamos de ouvir, o abraço do santo irmão Aldo que nos espera, alegre, feliz, o irmão Aldo poder nos contemplar, em poder ter a honra, como é honra para ele, meu irmão, minha irmã. É uma honra inexplicável para este grande profeta, para o santo irmão Aldo, quando ontem, hoje e amanhã, quando uma alma é desligada de um corpo, e possa viver a nova vida, a vida dos céus, a vida com Deus, e poder então o irmão Aldo recebê-la, ou até então, diante do mérito desta alma, deste espírito, ele mesmo, profeta, poder estar ali ao lado daquela urna, e poder já ter todo o amparo dos céus, e você, o senhor, a senhora, meu irmão, minha irmã, poder então, já de um outro lado da vida, aos olhos espirituais, poder contemplar, inclusive você, o senhor e a senhora, que pôde contemplar em pessoa e em vida no corpo, dar aquele abraço aconchegante, sentir aquelas virtudes preciosas que nós sentimos ao dar aquele abraço gostoso, ao pedir a sua bênção e com toda alegria, mesmo diante das dificuldades, das lutas, da perseguição, ele estava alegre para te abraçar. A virtude era certa, a virtude era dos céus, e ali ao seu lado, sempre profeta Daniel, sempre profeta Elias, sempre Maria Santíssima, que na verdade não estávamos ali recebendo somente o abraço, a sua bênção, mas interagindo com o seu abraço, com as suas virtudes, a bênção da nossa mãe, Maria Santíssima, digna de louvor, digna de carinho, digna de respeito, digna, irmãos, de apresentar ao mundo, inclusive aquele que não aceita, aquele incrédulo que se diz um conhecedor da doutrina, aquele que se diz um conhecedor dos preceitos dos céus, mas não chegou ao conhecimento, não buscou a sabedoria de que Maria Santíssima, ela é querida, amada, respeitada pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, pelo próprio Filho Jesus, primogênito e unigênito de Deus. Profeta Daniel, muito jovem ainda, foi levado para servir na corte do rei da Babilônia, um país totalmente pagão, cheio de idolatrias, de costumes totalmente contrários à lei de Deus. Porém não se deixou contaminar por nada que lhe era oferecido na corte do rei. Foi inteiramente fiel a Deus, aos seus mandamentos, profundamente sábio e de uma moral muito elevada. Foi enriquecido por Deus com um dom extraordinário dos mistérios contidos nas visões e nas revelações que foram transmitidas ao seu povo e aos reis que serviu no seu tempo. Daniel nos deixou exemplos belíssimos de fé, de coragem, lealdade e fidelidade à vontade de Deus. Não se intimidou com os perigos, enfrentou os falsos e a morte na cova dos leões, mas a sua inteira submissão a Deus, sua humildade, sua lealdade, sua coragem e sua fé inabalável no poder divino foi o que o livrou de todos os perigos. Daniel teve magníficas revelações sobre o futuro dos povos, principalmente do reino do Messias, e em que ele chama de reino dos santos, um reino totalmente espiritual, com a vitória da justiça e da santidade sobre o pecado. Este grande profeta viu
este grande profeta, viu-se cumprir esta sua profecia em nossa igreja, pois tem o mérito de estar em nossas reuniões com Jesus, a Virgem Maria e a Santa Borrosa. São raras as vezes que não vem estar conosco. Quem sabe ele está aqui agora? Hein, irmãos? Eu faço essa pergunta. Eu não posso afirmar, mas ele pode estar. Ele pode estar aqui, Daniel, Elias, Eliseu, outros. Pode. São raras as vezes que não vêm estar conosco. Mostro-lhes, o irmão Aldo esclarecendo, mostro-lhes outro grande mistério que se cumpre nesta igreja. O profeta Daniel está ao meu lado desde meu tempo de criança. Olha, irmãos, o profeta Daniel está ao meu lado desde meu tempo de criança e sempre me ajudou e, como lhes afirmei, é meu grande companheiro. Seu também, irmão, seu também. Daniel é nosso grande companheiro. Elias, Eliseu, Moisés e outros. Devo-lhe muito pelo amparo, por seus conselhos. Irmãos, como não crer no santo irmão Aldo, irmãos? Olha, ele é muito grato pelos conselhos que o profeta Daniel dava a ele. É o profeta Daniel, é ele esclarecendo, irmãos. Eram os profetas que estavam com ele falando, porque ele via, ele tinha esse dom, o dom que Deus deu a Santa Borrosa a ele, o dom de onisciência, o dom de onipresença, o dom de contemplar. Ninguém mentia por irmão Aldo, irmãos. Mentia, mas esquecia que ele estava contemplando a sua mentira. Certo, meus irmãos? Daniel nos deixou exemplos belíssimos de fé, de coragem, ou melhor, este grande profeta viu-se cumprir esta sua profecia em nossa igreja, pois tem o mérito de estar em nossas reuniões com Jesus. E é meu grande companheiro. Devo-lhe muito pelo amparo, por seus conselhos, por seus ensinos referentes à sua longa experiência de profeta e servo do Senhor. Irmãos, creia, acredita, irmãos, não duvida da missão profética deste profeta de Deus. Não duvida da missão do irmão Aldo hoje em espírito e verdade. Não duvida. E aquele que não crê, irmãos, eu sou bem categórico em dizer, às vezes sinto de falar, mas irmãos, meu objetivo é ajudar o meu irmão. Eu vim aqui, eu não vim para perder tempo. Ou queira ou não, também eu tenho um certo sacrifício para estar aqui como estou com vocês. Eu percorri uma noite inteira para que ontem cedo estivesse aqui. Eu me regresso, vou ver o sol entrar, não sei que hora eu vou chegar. Então eu não vim aqui para falar qualquer coisa, meu irmão. Eu não vim aqui para perder tempo, não. Eu não vim aqui para usar do teu dinheiro. Certo, irmãos? Eu não vim aqui para gastar combustível à toa. Mas eu sou obrigado a te falar. Aquele que senta neste banco não é diretamente para o Senhor, meu irmão, pelo amor de Deus. Presta atenção na minha expressão de palavra. Aquele que senta neste banco da igreja e não crê no irmão Aldo, não aceita ele, vai perder o seu tempo. Eu sinto,
Mas aquele que senta a estas cadeiras, seja como o cantor de Jesus, ou seja, um corista, um solista, ou um músico, ou um regente, que não acredita no dom do irmão Aldo, inclusive hoje, em espírito e verdade, dificilmente sua fé por Jesus, sua fé por Deus, ela é em vão, ela é falsa. Porque se não acreditar, não acreditou nas obras que ele realizou, o que ele fez, o que ele provou para mim, irmãos, mas foi só para mim? Pastor, foi só para o senhor que ele provou, quem ele é, quem ele foi só para o senhor? Não. Ele provou para os senhores, ele provou para a igreja, ele provou para o mundo que ele era o grande profeta de Deus, o último por conseguinte. Elias, Santo Elias, foi também um grande profeta de Deus. Entre todos, entre eles, foi muito serviçal. Foi outro grande profeta, poderoso em obras, que lutou contra os falsos profetas que estavam a serviço do rei e da rainha de Israel, cujo povo de Deus aguardava a vinda do Messias, ou seja, a vinda de Jesus Cristo. Porém, estes reis e os falsos profetas queriam implantar naquele povo o paganismo e a idolatria. E, por conseguinte, tirar a fé no verdadeiro Deus, na sua lei e na esperança gloriosa da vinda do Messias, tornando-se num grave perigo para os planos de Deus, para a salvação e redenção da raça humana, e que iria dificultar em muito a vinda de Jesus, pois uma grande parte do povo já estava aceitando a idolatria e outros deuses se afastando, do verdadeiro caminho. Porém, o santo profeta Elias não temeu as ameaças do rei e da rainha e corajosamente venceu os falsos profetas, realizando na presença do povo um extraordinário milagre, manifestando a glória de Deus. Ele fez parar de chover durante 3 anos e meio, como castigo pela infidelidade do povo e do rei. Mas como uma grande parte daquele povo se humilhou, creram em Elias e deixaram de adorar o falso Deus que eles chamavam de Baal. Daí, o santo profeta Elias orou e rogou a Deus a sua misericórdia, e voltou a chover novamente. Através do profeta santo Elias, no período da seca e de fome, Deus o Pai realizou um grande milagre para uma senhora viúva, mulher muito humilde e bondosa, que confiou nas palavras de Elias. Fez-se de um último punhado de farinha que ela tinha na vasilha e um pouco de azeite, a multiplicação durante todo o período da seca e miséria que assolava o país, alimentando-a, seu filho e o profeta, para que não passasse fome. Outro grande milagre do profeta foi devolver a vida daquela senhora que havia morrido, atacado por uma grave doença. A extraordinária carreira do santo profeta aqui na terra terminou com seu glorioso arrebatamento, sem passar pela morte do corpo. Muitos séculos depois, Elias teve a glória de vir a esta terra, ajudar São João Batista no seu ministério de profeta e precursor do Messias, que pregava o arrependimento dos pecados e o batismo, preparando tudo para o início da missão de Jesus nosso Senhor. Santo Elias também ajudou muito o Divino Mestre em sua obra de salvação e redenção. Conto-lhes também que o profeta Santo Elias muito tem me ajudado e está sempre comigo, pois a minha luta é intensa e eu dependo de uma força espiritual muito grande.
Mostro-lhes estes fatos da vida destes santos, para que saibam conhecer, dar valor ao extraordinário galardão que eles possuem e o quanto estes santos têm feito em favor do reino dos céus, em favor desta igreja apostólica e em favor dos bons e humildes de coração. Eu, irmão Aldo e a Santa Rosa, somos muito gratos a eles por tudo o que fizeram para nos ajudar em nosso ministério e o que fazem por esta igreja, para que ela seja pura e imaculada. Amém. Irmãos, chegamos ao final da nossa reunião, pois temos de sobejo. Não tem esta desculpa, eu não sei, eu não sabia, eu não conhecia. Sério, irmãos. A doutrina ela é bem clara. A doutrina ela é perfeita. A disciplina semelhantemente. Nós somos um povo bem-aventurado. Irmãos, que alegria eu senti. Eu estava na porta, chegou um companheiro, um irmão. Tudo bem, meu irmão? Tudo muito bem, porque eu cheguei na igreja apostólica. Eu cheguei para a reunião. Certo, irmãos? Olha que gostoso ouvir o que eu ouvi hoje. Irmãos, vamos pegar este exemplo. Nós somos um povo feliz, nós somos um povo alegre, nós somos um povo sábio. Os senhores, seja independente da idade, os senhores são muito sábios. Usa desta sabedoria, meu irmão. Usa desta sabedoria que o Pai, o Criador, o Consolador, o profeta, os profetas têm nos dado. Inclusive estes, Daniel, Santo Elias, que pode estar aqui neste momento conosco. Quem sabe eu tenho esta fé. Na verdade, a minha vontade era que eu poderia falar para os irmãos. Eu estou vendo eles aqui. Se manifesta, Santo Elias, se manifesta, Daniel. A presença deste povo especial, zeloso de boas obras. Fique, irmãos. Não se iluda com o mundo. Não se iluda com o pecado. Jovens, ó jovem corista que você me ouve agora, vocês estão de costas para mim, mas vocês estão me presenciando neste momento por meio daquele monitor. Então você está me ouvindo claramente. Siga exemplos, conselhos da sua mãe, do seu pai. Filha, isto não é bom para você, isto é pecado. Filha, não se ilude com a beleza daquele homem, daquele moço que está lá fora, que não tem doutrina, que não tem conhecimento. Não se iluda. Não se iluda pela aparência fisicamente, mas se iluda pela aparência espiritual. É um pedido de um profeta, é um pedido, é uma palavra de Deus. Você brilha, você jovem que canta, que rege, que toca. Sabe qual é este brilho que você, sabe qual é a magnitude deste brilho? Sabe? Você não sabe, não? Pois eu mostro para você. Até então eu uso de um modo geral a este coral. É um brilho à semelhança ao olharmos numa noite linda e clara e podemos contemplar uma das melhores e lindas belezas que Deus criou, as estrelas, o brilho das estrelas. É este brilho que é visto aos olhos de Deus, inclusive numa reunião como esta, como ontem e como será amanhã, no próximo final de semana. Você cantando, você exaltando o Criador, o reino dos céus, a mãe sua, a mãe nossa, a mãe do príncipe da vida, Jesus Cristo, Maria Santíssima, a Santa Rosa e o Santo Irmão Alto. Ok? Amém.
Por gentileza, coloquem-se em pé. Irmãos, eu quero esclarecer uma coisa para vocês também, que em todas as minhas viagens não deixo de ter uma tristeza. Mas não é com vocês não. Calma aí. É este momento agora. Ao despedir de vocês. Tá bem? Pode acreditar. Diante de tanta alegria, de tanta felicidade, de mais um final de semana, de mais uma missão cumprida. Aí atrás disso vem esta tristeza. De eu ter que despedir de vocês, e até então outro dia, eu não sei. Mas que não seja como foi 14 a 15 anos atrás, que aqui eu estive. Muito obrigado a vocês, coral, pelas lindas apresentações. Parabéns. Fiquei muito admirado por o talento de vocês. E que este brilho não seja apagado. Este brilho, irmãos, ouça agora, amigo. Não deixe com que este brilho seja apagado, como foi apagado por parte de muitos. E que este brilho não é contemplado mais pelos céus, por Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por Santo Elias, por Santo Daniel e os outros santos de grande poder. Você é muito importante, como eu proferi ontem. Vocês são as pérolas da Santa Avó Rosa na frente da igreja, hoje, amanhã e eternamente lá na glória celestial. Como eu ouvi ontem, hoje, eu quero ouvir, porque eu quero estar lá, se Deus quiser. Amém. Curvem sua cabeça. Santíssimo Deus, querido e eterno Pai celestial, Senhor Deus, não tenho na verdade mais palavras para expressar ao Senhor, ao teu Espírito, ao teu Filho, a mamãe querida, Virgem Maria. Eu não tenho mais palavras para expressar, mãe. A senhora, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, aos santos profetas e aos santos apóstolos, mãe, ao reino dos céus, ao nosso Criador, nosso Deus, ao teu Filho amado, querido, o príncipe da vida, o primogênito de Deus. Ó Jesus, gratidão profunda por toda a bênção, pelo sacrifício, por aquele sangue derramado à cruz do Calvário, aquele sangue, este sangue que hoje nos alimenta nas reuniões de santa comunhão com teu corpo, o Senhor e a sua mãe, Maria Santíssima. Neste momento, santas mães adorada, Santo Irmão Aldo, santos profetas, santos apóstolos, interceda ao Espírito Santo e ao Pai, nosso Deus, e a Jesus Cristo, o autor da vida, para conosco, para com este povo que curvados estão diante dos céus neste momento, este povo especial, zeloso de boas obras, e este cujos nome está nesta caixa de pedido de oração, que a senhora está contemplando neste momento. Irmãos, recebamos a bênção da nossa querida Santa Avó Rosa, da nossa querida mãe adorada Virgem Maria, a bênção do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, o Senhor nosso Deus, e em nome do poderoso, glorioso Espírito Santo de Deus, não só hoje, mas sim para todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos, um abraço a todos, carinhoso, até outro dia, se Deus quiser.